o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo? Quero que você se faça essa pergunta, mas dessa vez, talvez você já tenha se feito essa pergunta, mas dessa vez eu quero que você se faça essa pergunta de uma forma diferente. Quero que você seja honesto com você mesmo. Quero que você fale a verdade. Quero que você entenda qual o impacto da sua resposta no resultado que você vai ter. Por exemplo, a gente pode responder essa pergunta dizendo o mínimo, respondendo o mínimo que a gente pode fazer e que talvez a gente alcance o nosso objetivo se a gente fizer esse mínimo. A gente pode, né, fazer o nosso melhor, né, sacrificando às vezes tempo com coisas que a gente gostava antes de fazer, sacrificando tempo às vezes com a nossa família, sacrificando às vezes tempo de sono, às vezes faz sentido dependendo do seu objetivo, né, que a gente não está especificando aqui, mas dependendo da sua resposta, né, ela vai influenciar na velocidade com que você alcança o seu objetivo. E às vezes a gente não para pensar sobre isso, né, a gente não para pensar que como a gente responde, né, a essa pergunta, o que eu realmente preciso fazer para alcançar o meu objetivo. Como a gente responde essa pergunta, define a velocidade com que a gente vai alcançar esse objetivo. Então, às vezes até a gente não consegue ver uma maneira de alcançar o objetivo, porque a gente está evitando uma resposta desconfortável, que a gente está evitando olhar. A gente tem aquela resposta que, no fundo, a gente sabe, né, qual é a solução para alcançar aquele objetivo. A gente sabe qual é o caminho, mas ele é doloroso, ele é desconfortável, ele vai fazer com que algumas pessoas, às vezes, se afastem de você, vai fazer com que, às vezes, você perca algumas coisas, perca pessoas, perca dinheiro, às vezes pode te fazer perder algumas coisas. E por isso a gente evita olhar para essa solução. Mas muitas vezes, né, enquanto a gente está buscando o que a gente quer, a gente não vai ter tantas opções no caminho. A gente vai ter o jeito mais fácil, e o jeito mais doloroso, o jeito mais fácil vai te fazer levar muito mais tempo para alcançar, e aí tudo bem se você optar por esse caminho. Mas às vezes vai acontecer de ter um único caminho, outro caminho talvez você nem alcance nessa vida, né, o seu objetivo, outro caminho talvez você demore tempo demais, um tempo que você não quer que leve. Então você precisa ter a coragem de olhar para a solução que vai ser desconfortável para você. Olhar para a solução, para o caminho até o seu objetivo, que vai fazer com que você sofra no curto prazo. Estou pensando isso porque eu me vi nesse problema, nessa questão, nesse auto-engano, muitas vezes, de me perguntar para mim mesmo o que eu precisava fazer para alcançar um objetivo, mas fechar os olhos para determinado objetivo, determinado caminho, porque era desconfortável. Então, eu quero que você faça diferente e olhe para esses caminhos que você tem. E escolha pelo menos conscientemente, né? Sabendo que existe um caminho desconfortável, você escolhe o caminho confortável, correndo o risco de talvez não alcançar, correndo o risco de talvez demorar mais do que o que você espera. Inscreve aí no canal se você quer mais dicas, né? Conforme eu vou tentando melhorar como pessoa, eu compartilho com vocês.